Olá, meu nome é Renata Castro, sou a CFO da EC Logística. Hoje, aqui no EC Logcast, a gente tem um tema muito especial. A gente vai receber uma convidada também especial, tanto quanto o tema. A gente vai falar sobre o Setembro Amarelo. E para isso, a gente recebe a Laís Bestetti. Vou fazer uma leve introdução. A Laís é psicóloga clínica formada pela PUC do Rio de Janeiro, especialista hospitalar pelo Hospital das Clínicas da USP e mestre em psicologia clínica também pela USP. Atualmente, ela atua oferecendo sessões de psicoterapia de orientação psicanalítica. É um tema importante e a gente faz questão de abordar para trazer consciência para as pessoas. Inclusive, hoje a gente vai falar sobre esse problema do Setembro Amarelo no ambiente de trabalho. Oi, Laís, tudo bem? Antes da gente entrar no tema, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, o que te trouxe até aqui, por que você escolheu a sua profissão. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite, a oportunidade de falar. Espero que eu possa contribuir aí com uma reflexão legal aqui para o debate de hoje. Bom, na verdade, o meu interesse, né, na psicologia, mesmo na psicanálise, começou bem antes da minha formação, porque eu sempre tive contato aí com a área, a começar pelo fato da minha mãe ser psicanalista, então sempre estive perto, assim, né, desse contexto. E eu fiz análise desde muito cedo, comecei ali na pré-adolescência e foi um momento, assim, muito importante para mim. Claro que eu era muito novinha, assim, mas num geral, assim, né, parecia que eu conhecia um mundinho, assim, e depois da análise a coisa se expandiu de um jeito que eu nem sabia que poderia se expandir tanto, né, assim. Então foi uma situação que me marcou muito, eu acho que, na verdade, começou ali o meu interesse, né. Depois tiveram algumas coisas que contribuíram, fui continuando na análise, ali mais perto do ensino médio eu continuava muito interessada, sempre gostei de humanas, de redação, e calhou do meu professor de redação, que eu adorava, também gostar de psicanálise. Então ele fazia algumas associações, acho que ele devia estudar alguma coisa assim sobre o tema e tudo, e às vezes ele trazia algum tema assim, que a gente tinha que escrever sobre e associava com alguma coisa da psicanálise de um jeito super acessível para adolescente, então acho que isso só fortaleceu assim, né, meu interesse. Aí fui fazer a graduação em psicologia, fui indo cada vez mais para a parte clínica mesmo, nos estágios e tudo. Depois fiz a especialização, que foi super importante para adquirir um pouco mais de prática, mexi um pouco com avaliação psicológica, que é algo que a gente também faz na clínica. Uhum. E depois fui fazer o mestrado, que aí foi uma experiência mais acadêmica, né, mas isso tudo, né, depois da graduação, né, sempre associado a uma prática clínica, acho que foi muito enriquecedor, assim, para mim. Então, foi mais ou menos esse o trajeto, assim, e lógico, pretendo continuar estudando, né, uma área que a gente tem que continuar aí, né, se aprimorando, e eu tenho a sorte de fazer uma coisa que eu gosto muito, assim, como qualquer profissão, lógico, né, tem questões, dificuldades, né, mas para mim é uma coisa, é uma área que eu me interesso muito, eu me identifico com o trabalho e é muito gratificante, assim, então eu tenho a sorte de poder fazer uma coisa que eu realmente gosto bastante, assim. Legal, é um trabalho árduo, né, porque na verdade não para, está sempre evoluindo e a gente tem, no caso vocês têm que estar sempre estudando. A gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de saúde mental. No seu dia a dia como psicóloga clínica, como você explicaria de forma simples o que é cuidar da saúde mental? O que a gente precisa fazer na prática, no dia a dia, pequenas ou até grandes mudanças no dia a dia que ajudem a gente a manter esse equilíbrio e conservar a saúde mental ali um pouco intacta nos dias de hoje? Eu queria só fazer uma ressalva antes de responder, que a psicologia é uma área, assim, de difícil definição, né, as questões da psicologia, né, são difíceis de definir, né, elas dependem de muitas coisas, né, de fatores externos e internos aí, de cada indivíduo, né, então não dá para colocar uma coisa muito fixa que vai funcionar para todo mundo, né, assim, então ia só fazer essa ressalva, mas eu vou falar aqui em linhas mais gerais, tentar fazer de um jeito que fique aí acessível para todo mundo e tentar não deixar muito raso, assim, né? Mas então, assim, né, eu entendo, né, eu não tô aqui me apoiando em nenhuma definição oficial, mas eu entendo que saúde mental né, composta aí por vários fatores, então acho que é a condição, né, de poder
viver as situações da vida, se desenvolver, investir nas diversas áreas aí importantes da vida de um indivíduo que vai para muito além do trabalho, logicamente, né? Então, as relações pessoais, né, com família, com amigos, poder investir, né, em algum interesse, em atividades que a pessoa gosta, né, assim, ter um momento de descanso, acho que tudo isso é super importante e compõe aí a saúde mental, né, e também acho que uma condição de poder entrar em contato com os próprios sentimentos, né, então, de poder sentir, sintonizar, né, quando você tem alguma situação que te chateia, né, assim, você de fato, né, vai ficar chateado e tudo, e ter, né, essa condição de sintonizar nisso, mas também uma plasticidade, uma flexibilidade para voltar para um estado geral de estar bem, né, assim, então, não sei, né, você vive uma frustração, claro que você vai ficar, talvez, irritada, triste, chateada, mas isso não vai, né, dominar a sua vida por completo, tomar conta de todas as questões aí da sua vida, piorar tudo, né, assim, você consegue voltar depois, né, então isso seria, acho que num geral, assim, né, talvez uma ideia aí de saúde mental, né, e acho que pra gente poder cuidar dessa área, é importante cuidar de todos esses pontos que eu comentei, né, mais objetivos, mas também de ter uma possibilidade de olhar para si, olhar para dentro, tentar entender como que você está vivendo cada situação, acho que é sempre uma interação, né, entre fora e dentro, assim, né. O equilíbrio, né? Poder levar em consideração talvez essas duas coisas, assim, né, acho que não vai ser nem só coisas externas, objetivas, né, então não necessariamente porque você dorme 8 horas por dia e faz exercício físico vai estar tudo bem, né, você tem que ver como é que você está se sentindo também, né, então acho que um pouco tem que lembrar que tem sempre essas duas frentes, assim. Sim. Sobre tabus e estigmas, por que ainda existe tanto tabu quando falamos em buscar uma ajuda psicológica? Quais mitos você costuma ouvir de pacientes ou familiares? Porque hoje em dia a gente ainda ouve, eu não preciso de um psicólogo. E eu particularmente, né, acho que todo mundo precisa, até para a questão do autoconhecimento, porque na minha cabeça o que eu penso quanto mais você se conhece, melhor você lida com as frustrações que virão, elas são certas, né? Como você vê essa questão dos tabus ainda hoje em dia? Então, se a gente parar para pensar, né, tem todo um histórico aí, né, de muita rejeição da sociedade com as questões mentais, né, as questões psíquicas, enfim, os transtornos, né. Se a gente parar para pensar na Idade Média, por exemplo, né, as mulheres que tinham algum transtorno muitas vezes eram acusadas de bruxaria, né, e aí elas eram queimadas, né, era assim que se resolvia, né, queimava, destruía, né. Aí mais recentemente teve toda aquela questão com os manicômios, né, que as pessoas eram meio, né, deixadas lá, né, não necessariamente elas eram acolhidas ou tinham, né, algum tipo de tratamento, né, enfim. E acho que com o tempo algumas coisas puderam mudar, né, a gente teve alguns movimentos, por exemplo, da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica, que foram movimentos, debates aí para tentar aproximar, né, a população desses conteúdos, assim, né, para naturalizar um pouco mais, né, as questões mentais e poder introduzir, né, manter as pessoas com algum transtorno mental na sociedade, inseridas na sociedade, participando e recebendo um tratamento adequado de acolhimento, né, então acho que a coisa mudou, mas os estigmas logicamente ainda estão aí, né, acho que muito por essa questão social, mas também por uma questão individual, acho que a gente também... de novo, né, acho que vai depender de caso a caso, mas muitas vezes as pessoas têm um receio de entrar em contato com alguma questão delas, né, têm um medo do que elas podem descobrir, né, talvez tenham um medo, assim, uma fantasia, vamos dizer assim, de talvez, né, ter algum problema tão grave que tá maluca, né, assim, então talvez daí o mito, né, assim, de que terapia é para maluco, né, que já é um dos mitos, né, assim, ou esse mesmo que você falou, né, de que não precisa de terapia porque não tem problemas, né, e não é bem por aí, né, problemas todo mundo tem, questões todo mundo tem, né, assim, na verdade a terapia é um espaço, né, é você ver se você quer, pode, né, assim, se proporcionar um espaço para entrar em contato com você no todo, assim, né, no todo nunca, mas assim, tentar entrar mais em contato, né, assim, consigo mesmo, né. A se aprofundar o conhecimento próprio, né, Exatamente. E você ouve alguns mitos além desses, assim, de paciente falar, eu queria vir, mas... Então, tem esses dois que eu escuto bastante, assim, mas aí tem os do consultório, né, por exemplo, um que às vezes aparece, né, um receio que a pessoa às vezes tem de ficar dependente, né, da terapia.
que é um que às vezes aparece, né? E aí, assim, né, na verdade, tudo que a gente faz, a gente tem algum componente de dependência, né? Então, vou dar até o exemplo aqui da gente, né? Assim, se eu quero um espaço para eu poder falar da minha profissão e tudo, se isso me interessa, né? Eu dependo daqui, por exemplo, né? De um convite, né? Assim, do mesmo modo que vocês, né? Se vocês querem um convidado, né? Vocês dependem que o convidado aceite, venha, né? Então, tem sempre uma dependência, né, assim, mas tem dependências, sei lá, boas, por dizer assim, né, e dependências nocivas. Essa daqui é uma dependência que a gente pode considerar como boa, porque a gente está se juntando para construir alguma coisa, para refletir, para expandir aí o diálogo, né. Talvez a pessoa fique com receio de que vai virar uma dependência ruim, né, assim, no sentido de que, sei lá, de repente ela tem uma fantasia de que ela não vai conseguir dar um passo sem falar com o terapeuta, né. Acho que ela vai perder aí a condição, né, de decidir as coisas por si própria, né, assim, então esse também aparece, e também tem mais um que eu me lembrei, que é a ideia de que se você fizer terapia, tá tudo resolvido, assim, né, e que também não é assim, infelizmente, né, enfim, acho que, né, talvez tenha uma ideia, que já escutei algumas vezes, de que o psicólogo, né, ou o terapeuta, enfim, vai falar o que é para fazer, né? Vai te dar a solução. Na verdade, acho que a gente muito mais pergunta do que dá resposta, né? Assim, mas justamente para a pessoa poder se conhecer, ter um pouco mais de clareza no que ela quer fazer, assim, né? Para ela poder se apropriar e ela decidir o que ela quer da vida dela, né? Enfim. Então, esses foram alguns que eu lembrei, assim, né? Porque vou voltar um pouquinho na primeira pergunta. Esse conceito de bem-estar, assim, eu entendo que vai fazendo sentido no desenvolvimento da nossa conversa, porque tem aquela coisa do que é bom para mim não é para você, né? Então, na verdade, a terapia é essa questão do autoconhecimento para você buscar aquilo que é bom para você e seguir adiante. Porque, por exemplo, hoje em dia, vou me pôr como exemplo porque eu tô aqui, né? O que eu procuro fazer? Eu preciso de alguma coisa que me desconecte de tudo. Porque eu acho que o telefone, o celular, essa coisa da gente estar 24 horas disponível para o trabalho, para os filhos, para os pais, para os amigos, vai evoluindo na gente numa dependência que não é boa, que é aquela dependência, eu me cobrava muito, eu tenho que responder, eu tenho que estar presente. Então hoje o que eu busco? Alguma atividade que eu me conecto comigo mesma, ou com a minha filha. Então hoje a gente monta quebra-cabeça, a gente tá no momento do quebra-cabeça, ou vou muito pra academia, mas eu gosto de ir pra academia, ouvir uma música e ficar comigo mesma ali na esteira, por exemplo. Então isso tem me feito muito bem, porque eu consigo me manter silente da sociedade, assim, das questões de cobranças sociais. É um descanso. É muito interessante isso. Que eu acho que até é o tema dessa pergunta agora. A gente está falando agora sobre o impacto da rotina, né? Muitas vezes a correria do dia a dia pode afetar o bem-estar das pessoas. Que impactos você observa da rotina agitada na saúde mental? A gente já deu um spoiler. Pelo menos a gente já começou. Porque, assim, eu acho que o meu dia a dia, o impacto é essa disponibilidade. O que você enxerga disso, assim, né, vendo de uma forma profissional, isso ou outras coisas que impactam no dia a dia, e qual a profundidade disso nesse impacto? Eu acho que tem muito do que você mesma falou, né, que você falou assim, né, que o que faz bem pra mim talvez não faça bem pra você, né, e vice-versa. Então, eu acho que depende, novamente, né, assim, de fatores externos e internos, né, assim, então, não sei, né, pensando primeiro, né, num ponto de vista mais objetivo, né, mais externo, né, talvez, acho que tem muitas coisas, né, que podem afetar aí, né, a rotina. Então, desde, sei lá, mais pressão no trabalho, né, assim, muitas horas de trabalho, talvez um excesso de carga horária, talvez questões aí no relacionamento com colegas de trabalho, aí questões também da cidade grande, por exemplo, né, assim, muito trânsito, né, muitas conduções para chegar, medo de assalto, acho que isso tudo, assim, pode contribuir aí para dificultar um bem-estar, né, por dizer assim. Mas aí tem toda a questão, assim, né, de como cada pessoa lida com cada situação, né.
claro que é isso, né? Existem contextos, né, externos muito desfavoráveis, né, para se sentir bem, lógico, né, assim, mas também é importante pensar em como você está lidando com cada situação. Então, por exemplo, né, se uma pessoa tem, né, uma tendência a se cobrar muito, né, ela mesma já tem essa tendência de ser mais exigente, né, e aí ela tá num ambiente que pressiona ela mais ainda, exige ela mais ainda, né, assim, ela tá sempre com mais pressa, talvez isso tudo se junte e fique mais difícil ainda, né, de lidar com a pressão, e isso realmente dificulte que ela se sinta bem, assim, né. Do mesmo modo que se essa pessoa encontra um ambiente talvez um pouco mais tranquilo, um pouco mais leve, pode ser que atenue, né, alguma coisa. Ou mesmo o inverso, né, uma pessoa que talvez não se cobre tanto, assim, né, que tem, sei lá, né, um jeito mais tranquilo, por dizer assim, né, de repente um ambiente que estimula, talvez ajude ela a se movimentar, a atingir mais, enfim, né, aqui são exemplos, né, assim, mais pra gente pensar, né. Mas acho que depende desses fatores todos, assim, né, é sempre uma interação, assim. Bom, falando diretamente sobre o dia a dia no trabalho, a gente tem, como você falou, diversos fatores. Sim, sim. Começa, porque o trabalho da gente começa quando a gente sai de casa para ir. Pois é, Então, como você falou, tem o trânsito, tem a meditação, sim, mas o que hoje a gente poderia fazer para minimizar essas questões? Eu falo como empresa. Sim, entendi. Para minimizar essas questões que o funcionário já traz de sim, fora pra cá. sim. A gente, óbvio, tem o básico ainda, procurar ter um ambiente equilibrado, muita conversa, mas o que a empresa poderia fazer para minimizar e para tornar isso mais leve, menos pesado sim, dia a dia? Sim, vou falar algumas coisas que me vieram assim de pronto, assim, né, eu acho que algumas coisas até que eu imagino que vocês já façam, né, pelo que a gente conversou, né, eu penso que ter uma jornada híbrida, né, assim, acho que ajuda bastante, né, dar um descanso aí, por exemplo, para quem trabalha de muito longe, né, acho que benefícios aí, né, da empresa, acho que esse tipo de conversa que a gente está tendo, né, assim, eu acho que a própria movimentação de vocês, né, para falar disso, para tentar divulgar, né, algum tipo de conscientização aí das questões mentais, né, acho que isso tudo são coisas que ajudam, assim, né, mas acho que tem várias coisas, assim, a gente pode pensar juntos aqui, né, em coisas mais objetivas, né, mas acho que a gente tem que lembrar, né, que, de novo, né, aquilo que você mesma trouxe, talvez uma coisa que seja muito penosa para um, não necessariamente é para o outro, né, assim, então tem uma questão mais individual, assim, né, de, não sei, né, vamos supor, talvez, não é o caso, mas assim, talvez pra mim eu não me incomodaria de pegar trânsito, né, eu consigo, sei lá, colocar uma música, um podcast mesmo e ir, né, tranquila, mas talvez pra outra pessoa isso seja um horror, assim, né, uma coisa que estressa demais, talvez pra alguém chegar tarde em casa seja ok, assim, pra mim talvez não, né, então eu acho que tem muitas questões individuais mesmo, assim. Acho que o mais importante é a troca, né, empresa-funcionário, assim, falando de uma forma genérica. Exato, acho que talvez criar um ambiente, assim, justamente de troca, de conversa, né, assim, talvez de poder adequar coisas, né, que estão muito pesadas para algum funcionário, né, enfim. Tá. Eu diria algo mais nessa linha, assim, coisas que me vieram mais de pronto, assim. Legal. Agora a gente vai falar sobre o papel do acolhimento, assim, né, a importância do acolhimento no dia a dia, principalmente no ambiente de trabalho. Como uma escuta atenta ou uma conversa sem julgamento pode ajudar alguém que esteja passando por um momento difícil? Sim. Acho que pode ajudar muito, né, acho que a própria pergunta já meio que engata, assim, né, que acho que você poder ter um espaço sem julgamento, né, acho que ajuda muito que a pessoa possa falar, né, acho que você ter um ambiente, né, talvez até, enfim, né, não sei o quanto disso poderia ser adaptável aí ao ambiente de trabalho, mas acho que tentar criar um ambiente, né, um ambiente aberto, né, assim, para que as pessoas possam falar, possam se expressar, que elas se sintam, assim, né, levadas em consideração, ouvidas, né, isso por si só acho que já ajuda, né, que a pessoa se sinta bem e quem sabe que ela possa falar alguma coisa, né, assim, aí talvez, né, em outros ambientes também, até pedir uma ajuda, de repente, compartilhar alguma coisa, né, assim, porque na medida em que a pessoa pode falar, né, de algo que ela está vivendo, além dela se sentir talvez assim ajudada, né, apoiada junto com alguém, né, ela mesma de repente passa a se ouvir melhor, né, assim, ela pensa um pouco mais naquilo que ela está falando, de repente ela escuta alguma coisa, né, assim, que da pessoa que ela não pensou ainda, e aí expande, né, o modo de ver uma situação,
ou talvez ajude ela a considerar outras possibilidades, né, na forma de lidar com alguma coisa. Então, acho que vai mais ou menos por aí, assim. Tá, ótimo. Falando de pequenas atitudes do dia a dia, claro que a gente está apontando isso de forma mais genérica, porque a gente já sabe que tem aqui a questão do eu, né? Sim, o externo. Mas quais práticas simples qualquer pessoa poderia ou pode adotar para cuidar melhor da sua saúde mental no cotidiano, né? Uma coisa mais objetiva, né? Assim, acho que várias coisas, né? Acho que, bom, né? Até coisas que a gente comentou mais cedo, né? Talvez definir um limite ali, né? Se possível, lógico, né? De novo, como você mesma trouxe, né? Muitas questões envolvidas, tem pessoas que podem, tem pessoas, infelizmente, né? Que não podem. Mas dentro do possível, né, definir algum limite de trabalho, né, assim, talvez isso, né, separar um tempo para descanso, poder nutrir relacionamentos importantes, né, poder se desenvolver aí em outras áreas da sua vida, talvez poder nutrir um hobby, um outro interesse, né, assim, da sua vida em que você possa investir, praticar atividade física, né, assim, se for o caso, de repente, fazer uma terapia, né, também, assim, então, acho que tem esses pontos, mas eu sei que a pergunta é um pouco mais objetiva, mas mesmo assim, né, eu acho que é importante, assim, esse olhar para si, né, o olhar para dentro, assim, para tentar sintonizar também como que você está vivendo cada situação, né, será que tá tudo bem? Será que tem alguma coisa que não tá legal? Por que será que alguma coisa pode ter mexido tanto, né, com alguém, né, assim, o que será que isso pode estar representando, né? Acho que isso é importante até para a pessoa ter uma clareza na hora de identificar justamente, né, o que tá bom, o que não tá, o que precisaria de mais atenção, até para se associar com esses pontos mais objetivos, assim, sabe? Esses pequenos passos do dia a dia são importantes, mas é mais importante olhar para dentro, né, e tentar entender o porquê, não é isso? Tipo, por que isso me incomodou tanto? Por que isso... Sim. O mesmo assim, né, aquela coisa da interação, né, de repente, olhando para dentro, você entende, né, talvez quais desses pontos, né, que eu comentei, que podem estar precisando de mais atenção, né, assim, também. Então, é sempre uma interação, né. A rede de apoio tem um papel muito importante na vida da gente, no dia a dia, mais ainda quando a gente está ali num momento que não é muito legal, né? Então, qual é o papel da família, dos amigos e dos colegas de trabalho, inclusive, como rede de apoio no cuidado da saúde mental? Aqui a gente é uma empresa pequena, então a gente é muito intensa, o convívio no dia a dia é muito intenso. Então, qual é a importância, desde casa, da família, até os colegas de trabalho, nesse contexto todo? Sim, sim. Acho que pode ser muito importante, acho que pode impactar muito, né, assim, acho que pensando no ambiente de trabalho, né, que você comentou que é uma empresa que convive bastante, né, uma empresa menor, eu acho que só o fato de ter, né, um ambiente legal, agradável, né, assim, gostoso no trabalho, acho que isso, eu imagino que faça muita diferença, assim, para os funcionários, né, então acho que isso por si só já é ótimo, né, assim, mas acho que o papel do acolhimento como um todo, aí seja nesse contexto ou nesses outros, né, de família e amigos, eu acho que até se relaciona, né, com as perguntas de antes, né, acho que a gente poder criar, né, um ambiente receptivo, né, assim, aberto para conversa, pode estimular, pode ajudar aquela pessoa a se sentir à vontade para falar alguma coisa que às vezes ela não está conseguindo falar ainda, né, assim, e que talvez seja importante para ela poder externalizar e para poder transformar alguma coisa, né, assim, naquela relação, naquela interação, seja no trabalho ou em outra, né, assim, acho que também pode funcionar como não sei, talvez um incentivo, né, assim, para abrir essa porta de poder falar alguma coisa, né, que pode estar acontecendo com você e que não tá legal, que talvez você esteja precisando de ajuda. Então, acho que funciona talvez para dar esse primeiro espaço, assim, né, para poder falar e entrar em contato, assim, né, também. Sim. Falando da questão de autocuidado e equilíbrio, como diferenciar o que é de fato autocuidado e o que às vezes pode ser confundido com cobranças externas, como produtividade a qualquer custo? Sim, sim. É difícil, né, assim, mas acho que depende um pouco do que você faz com cada coisa, né, assim, então, você falou autocuidado, né, assim, me veio um pouco o exemplo do exercício físico, então, claro que todo mundo sabe, exercício físico faz bem, né, assim,
indicado aí para todo mundo e para diversas coisas, exatamente. Mas assim, né, se você ficar ali, né, fazendo exercício físico em excesso, você pode se lesionar, né, assim, e até no campo mais mental, assim, né, se você prioriza isso, né, tem um excesso disso, é isso o tempo todo, né, que outras áreas ficam, né, assim, de fora, né. Então eu acho que tem muito a ver com a medida e com qual função você faz disso, né, assim, e acho que o mesmo vale para o trabalho, né, acho que é muito importante poder se desenvolver profissionalmente por uma série de motivos externos, né, assim, objetivos e também para si mesmo, né, acho que é importante se sentir realizado, né, feliz com a própria atuação, né, e tudo, mas se tem um excesso disso, né, assim, acho que isso pode, como se fosse assim, virar, né, e aí pode passar a ser prejudicial, né. Então acho que é mais entender, né, assim, se tem um excesso, né, por que será que tem esse excesso? Será que né, o ambiente de fora, né, são as cobranças aí do trabalho, por exemplo, né, ou será que tem alguma questão mais de dentro, né? De novo, até para ajudar a identificar qual será que é o problema, né? Muitas vezes, se não todas, é uma junção de coisas, né? Mas o mais clareza que você tiver, né, do que está acontecendo, acho que mais você vai ter ferramentas aí para transformar alguma coisa, assim. Tá aí a importância do autoconhecimento, né? Porque quanto mais você se conhece, mais fácil fica, ou fácil nunca é, na verdade, eu diria que menos difícil fica de você identificar algumas situações que você vai vivendo ali no dia a dia. Sobre o Setembro Amarelo, que é o tema principal aqui do nosso podcast, na sua visão, qual é a importância de termos um mês inteirinho dedicado à conscientização sobre saúde mental e que impactos positivos isso traz para a sociedade? Acho que é super importante, né, assim, acho até que é um movimento que vai na direção oposta dos tabus, né, que a gente estava falando, que são coisas, né, os tabus, né, o modo de lidar com as questões mentais, né, de antes, principalmente, né, acho que incentivavam muito um afastamento dessas questões, né, assim, um não poder falar sobre, né, não ter um espaço de diálogo. Acho que essa campanha, né, do Setembro Amarelo faz justamente o oposto, né, ela abre um espaço para dialogar, para pensar, né, para a população poder se aproximar aí dessas questões, né, dessa área da nossa vida que é tão importante, né, que é a área mais mental, psíquica, né, assim, e também para conscientizar a população, né, que existem, né, questões aí que podem estar precisando de mais atenção, né, que tem formas de procurar ajuda, tem coisas que podem ser feitas, né, assim, e que é importante sim poder procurar ajuda quando alguma coisa não tá legal, né, falar, não precisar ficar sozinha, né, com alguma coisa que tá acontecendo, né, com a pessoa, né. Acho que no geral é isso, né, mas acho que é super importante. E existem outros meios, né, assim, tanto para a família, porque eu acho que todo mundo sofre, quem tá sofrendo sozinho, quem tá em volta, porque a gente fica naquela ânsia de querer ajudar e de querer entender e a gente às vezes não consegue acessar. É muito, muito esclarecedor, muito importante falar disso de uma forma aberta e trazer isso pro dia a dia. Até naturalizar, né, uma coisa que tá aí para todo mundo, né, todo mundo tem suas dificuldades, né, todo mundo tá sujeito a passar por um momento realmente mais difícil, né, assim, e é isso, você não precisa, né, a pessoa não precisa passar por isso sozinha, né, a gente tem muitos meios, né, de ajudar, né, enfim. É isso. Bom, a gente vai partir agora para a parte final, né, para encerrarmos, qual mensagem você deixaria para quem nos ouve e de alguma forma enfrenta dificuldades emocionais, mas ainda tem receio de buscar ajuda? Sim. Olha, acho que primeiro de tudo começaria falando que é natural sentir medo de uma coisa que a gente nunca fez, né, assim, acho que quando você procura uma terapia, né, muitas vezes, né, a pessoa tem um receio do que ela vai encontrar, né, ou de como ela vai se sentir quando mexer em algum ponto, e não tem como você saber de antemão, né, você não tem controle, assim, né, do que você vai sentir, de como vai ser, e acho que isso dá muito medo mesmo, né, é natural. Mas, né, se você deixar de procurar, né, uma ajuda, você também vai deixar de viver várias coisas importantes, né, de ter um espaço ali de acolhimento, de ajuda, né, de apoio, né, um espaço para você se sentir escutado, né, assim, então, acho que dar receio mesmo é uma coisa que requer aí, né, um esforço muitas vezes, né,
acho que muitas vezes a tendência é a gente pensar que é melhor não mexer numa coisa que dói, né, assim. E realmente, né, pode ser que seja difícil, mas pode ser que você viva várias coisas boas também a partir disso, pode ser que você descubra coisas boas sobre você também, ou como a gente estava falando, né, outras formas de lidar com determinadas situações que aí te ajudem, né, a viver essas situações de outra maneira, né, enfim, então acho que é normal ter o receio, mas espero, né, enfim, que se tiver alguém escutando a gente, né, que precisa, né, de ajuda, que possa se dar essa oportunidade de cuidado, né, assim, ainda mais hoje em dia, assim, né, que a gente tem diversos profissionais excelentes por aí e também até instituições de atendimentos sociais, né, assim, com valores que às vezes são mais baixos, simbólicos, às vezes até gratuitos, né, assim. Nossa, punk. Exatamente, com certeza, né, então é uma questão de poder procurar, né, assim, essa ajuda, que tem bastante opção, né, para ser ajudado por aí, assim. Legal. Laís, eu queria muito te agradecer pela sua presença, pela disponibilidade de tempo e por dividir com a gente todo o seu conhecimento. É muito importante a gente realmente falar sobre e deixar claro para as pessoas que nunca é só aquilo. A vida não é feita só daquilo, né? A gente às vezes cria um hiperfoco naquilo, mas a gente sempre tem outros caminhos e outras soluções. Então foi muito esclarecedor, muito obrigada. Venha outras vezes, a gente está aqui de portas abertas, pode sugerir temas também, vai ser muito bom receber você, tá bom? Eu que agradeço demais a oportunidade e, enfim, a recepção tão aberta aqui, foi muito legal para mim, um debate super interessante. Imagina, eu que agradeço, obrigada. Imagina. Para você que está nos assistindo, queria agradecer a audiência e pedir para que vocês nos sigam nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Spotify. A gente traz sempre conteúdos interessantes pro dia a dia no trabalho. E é isso, sigam-nos nas redes sociais e nos aguardem para os próximos episódios. Tchau!